Só quem está vivo aí diga glória a Deus. Como temos sido impactados neste lugar. Como temos sido tocados pelo Espírito neste lugar. Tem sido dias extraordinários. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus por este tempo. Quero louvar a Deus por esta igreja, pelos pastores, pelos amigos. Queridos, quando nós decidimos nos importar com as pessoas, nós entramos num caminho sem volta. Diga para quem está do seu lado: quem se importa entra por um caminho sem volta. O bom da célula é isso, porque toda semana você tem uma história para contar. Você tem experiências e mais experiências. O que nós ouvimos de pastor Rogério aqui foram suas experiências. E isso é bacana. E nós temos várias experiências que nós temos tido em Vida Nova a partir deste trabalho, como fruto deste trabalho. E eu me lembrei de uma história hoje pela manhã, que um dia bate alguém na minha porta e diz: pastor, eu estou morrendo por causa de R$300. E eu falei: mas por que você está morrendo? Pastor, porque eu roubei umas ferramentas de um rapaz para trocar em droga e ele falou que vai me matar por causa desses R$300. Ele tinha roubado uma maquita, uma furadeira, uma parafusadeira, uma serradeira. Era mais de R$1.000 de equipamento. Ele vendeu por 300. E eu falei: você tem um nome, o número de quem você roubou? Ele falou: tenho, pastor, eu conheço ele. Aí eu liguei para essa pessoa, falei: aqui, fulano roubou, falou que pegou uns equipamentos, aí é verdadeiro? É, pastor, é verdadeiro. Eu falei: e você sabe para quem ele vendeu? Ele falou: pastor, não tem nem ideia. Aí eu falei: tudo bem, então já que é verdade, vamos começar a ir mais fundo. Aí eu perguntei para ele: você, para quem que você vendeu? Aí eu vendi para um cara lá em cima. Você tem o número desse cara? Tenho. Liguei para o cara aqui: fulano chegou aí e vendeu uns equipamentos para você? Vendeu, pastor. Falei: mas por quanto? Por R$300. Falei: se eu te dar esses R$300, você me devolve o equipamento? Devolvo. Peguei os R$300, fui lá. Entrei numa grota, irmão. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Olha o caminho sem volta. E quando eu cheguei lá, ele mostrou os equipamentos. Eu peguei os R$300, dei ele, coloquei no porta-mala do carro. Falei: agora nós vamos voltar e vamos devolver para quem você roubou. E nós fomos até a casa desse alguém que ele tinha roubado. Ele falou: não, pastor, não vou lá de jeito nenhum, minha cara. Eu falei: você foi homem para roubar, agora você tem que ser homem para devolver. Aí abri o porta-mala do carro, mostrei para essas aqui. São, pastor. Então tá bom, então pede perdão para ele agora. Me perdoa, tal e tal e tal. Moral da história: esse cara caminhou com Cristo. Esse cara se batizou lá em Natal, Rio Grande do Norte. Foi embora. Mas algo foi feito. Claro, tem alguns que o resultado não é positivo. Uma senhora precisava mudar para a casa dela porque estava sem condição de pagar o aluguel. Nós nos mobilizamos como igreja, levantamos R$1.700 para terminarmos a casa dela. Terminamos. Essa mulher sumiu da igreja. Nós fizemos a casa dela e ela sumiu. E aí a líder dela falou: pastor, fulana, até que enfim consegui falar com ela, depois de muitos meses tentando, e ela já me ligou pedindo cesta básica, pedindo isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E nós fomos lá. Cheguei lá, não tive paz de levar naquele momento. Aí ela já veio cobrando: cadê minha cesta? Ela falou assim: olha, você trabalha, seu filho trabalha, seu marido trabalha, todo mundo trabalha. Você está na sua casa, o que nós fizemos? Ela falou assim: ainda bem que a outra igreja me ajudou. Existem pessoas oportunistas. Mas o que nós precisamos entender é que nós não fazemos isso por quem as pessoas são. Nós fazemos por quem nós somos. É isso que nos faz fazer. É quem a gente é que nos move a fazer isso, e não quem as pessoas são. Eu poderia aqui hoje de manhã falar de muita coisa com você, sobre princípios da célula, sobre princípios de liderança, mas eu quero falar sobre algo que eu entendo fundamental na vida de um líder. Eu quero falar sobre propósito. Repita comigo: propósito.
E eu quero embasar essa palavra num texto muito conhecido da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos estar lendo, já está aí. Essa galera é top mesmo, vocês são massa. Eu falei com o pastor Evandro, eu estou como rainha de Sabá. Eu ouvia dizer que era muito bom. Cheguei e é muito mais do que eu tinha ouvido. Então mantém isso aí, isso é sério. Quando você estabelece um padrão, as pessoas vêm para ver esse padrão. E que as pessoas venham ser superadas nas suas expectativas. Amém? Atos 16, nós vamos falar sobre o que agora? Sobre o que? Propósito. Atos 16, a partir do 16, vamos ler ali pelo Data Show, a gente consegue ler numa linguagem só. Aconteceu que indo nós para o lugar de... Então havia um lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Os caça-fantasma gostam desse negócio. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha o contexto, é muito claro. 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, o demônio falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, poxa, mas o demônio está falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. E mesmo assim Paulo se indignou. Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Meu irmão, igreja chega para alvoroçar um negócio mesmo. Igreja que não perturba, meu irmão, tem um negócio errado aí, o povo vem para isso mesmo. E aí continua o texto dizendo: pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, fala comigo, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O tema da nossa reflexão nesta manhã é: a mudança de ambiente não pode mudar o propósito. Vamos dizer isso? A mudança de ambiente não pode mudar o propósito. Eu quero que você fale mais uma vez para você gravar. A mudança de ambiente não pode mudar o propósito. Vamos lá? A mudança de ambiente não pode mudar o propósito. Pense comigo. Deus tem nos dado como igreja uma nova linguagem. Até o mais cego consegue enxergar isso. Muitas vezes nós queremos apresentar uma igreja que não existe mais. A igreja, ela precisa ter a capacidade de se contextualizar. Do que adianta nós sermos uma igreja que não falamos a linguagem da nossa geração? Hoje as nossas mensagens precisam ser contextualizadas. Existem dois tipos de mensagens, como as pessoas recebem elas. Aquela mensagem que é boa e demora demais, você fala assim: nossa, foi uma bênção, mas pena que demorou demais. Ou aquela que é rápida e boa, você fala: nossa, boa, mas podia ir mais um pouquinho. É a expectativa que você gera, até porque a gente libera uma palavra, mas essa palavra primeiro é ministrada a nós. Esse negócio que a gente só pode pregar o que a gente vive é meia verdade. Eu tenho que pregar aquilo que eu estou comprometido a viver.
Porque como que eu ia pregar sobre divórcio se eu não sou divorciado? Eu tenho que pregar aquilo que eu tenho compromisso de viver, se necessário. E aí, irmãos, eu começo a pensar que a nossa linguagem está mudando. E isso é fruto do que está acontecendo dentro de cada um de nós. As expectativas, as perspectivas, elas mudaram. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Me dá só um pouquinho de retorno, por favor, que eu não estou me ouvindo bem aqui, queridão. Eu nasci num lar evangélico. Não tenho família, não é família sacerdotal, meus pais, mas são evangélicos. E nunca vivi mundo, irmãos. Nunca tive o desprazer de viver mundo. Para você ter uma ideia, eu conheço na intimidade a minha esposa. E eu não me envergonho disso. Eu sempre vivi para Deus. Porque, claro, tem aquele testemunho, nossa, porque eu não tem nada disso para contar. Mas isso também é um testemunho. E talvez tem jovens aqui que, como eu, quando tinha 14 anos, você fala, poxa, eu sou mó careta. Isso é um baita testemunho, cara. Você decidiu viver o que Deus tem para você. Eu sou pastor desde 21 anos, vai dizer, poxa, mas você é pastor muito novo. Não, é porque a gente se desperta para o chamado tarde demais. Tarde demais. Mas ministro desde 14, 15 anos. E eu sempre vivi isso. E eu vivi essa transição da igreja. Quer um exemplo das perspectivas mudando? Hoje a gente defende mais o reino do que a religião. A gente fala muito de reino, é verdade ou não? As canções falam do reino, as palavras falam do reino, os livros falam de reino, tudo fala de reino. Mas será se de fato nós estamos vivendo aquilo que a gente está falando? Porque se eu falo de um reino, só tem reino quem é rei. Eu estou falando da existência de um rei. E esse rei manda e a gente obedece, ponto. Nós temos que entender a implicação disso. O reino tem a sua constituição. O reino tem as suas leis. Isso é reino. Reino é governo. Quando eu falo de reino de Deus na minha vida, eu estou dizendo, Senhor, governe a minha vida. Não sou eu quem manda é o Senhor. Hoje se defende o reino mais do que a religião. Isso é uma mudança de perspectiva na igreja. Você quer uma outra mudança que eu percebi claramente? Hoje nós buscamos as almas e não os aplausos. A igreja teve uma época que tinha os seus artistas, e ainda tem. Fulano, cadê você? Quantos shows eu fui evangélico? Eu vim aqui só pra te ver. E o cara chegava, eu vou cantar lá, eu preciso de um camarim assim, com toalhas brancas, com frutas frescas e tal. Era assim. E o cara se enchia. Agora não, cara. Agora a gente vive o que João Batista dizia, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Existe uma estrela que só é Jesus, é Ele que brilha. As perspectivas da igreja estão mudando. Que é um outro exemplo disso. A nossa adoração, o nosso louvor é para Ele, e não mais para acalentar a alma das pessoas. Houve uma época na igreja que os louvores falavam das pessoas. Que o seu inimigo tem que ver sua vitória, que ele vai te ver sentado na mesa, que vão cair diante de você. Agora não, cara, agora é deixa queimar o negócio, cara. Não mudou? Mudou. Você pode observar que hoje não existem tantas músicas congregacionais mais. As músicas que as igrejas agora estão cantando é aquela música para você entrar no teu quarto e orar. Fica repetindo a mesma coisa. Não é aquelas músicas que não tem fim, não existe essas? Aí os instrumentistas falam, quando que vai parar esse negócio? Porque ela não acaba. Por quê? Porque a nossa relação com Deus, ela não acaba, é uma intimidade constante. É um envolvimento constante. As coisas estão mudando.
Aí você ouve tanta música assim, que exalta o Senhor, que glorifica a Ele, que fala de uma intimidade, que fala de uma busca constante. É a igreja mudando. O alvo do culto mudou. Antes o culto era o homem no centro. Agora o culto é cristocêntrico, gente. É Cristo no centro. As coisas estão mudando. E a gente tem aquela cabecinha: não, mas eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ô cabeção, abra a mente. A mudança é necessária. A mudança traz crescimento. Quer um exemplo disso? Imagine que você vê uma criança de 4 anos. De acordo com 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que a igreja é um organismo vivo. Amém? 1 Coríntios 12. É um corpo. Aí imagina que você vê uma criança de 4 anos. Aí você vê ela tem um tamanho, ela tem um peso, ela tem um perfil. Aí você fica 6 anos sem ver essa criança. Aí você vê ela está do mesmo tamanho, no mesmo peso, com o mesmo perfil. Você vai falar assim: nossa, que lindo, não mudou nada. Ou você vai dizer: tem um negócio errado com esse menino. Ou eu estou pensando diferente de vocês? Fala assim: esse menino está doente, cara, porque mesmo tamanho, mesmo peso, 6 anos se passaram. Agora é legal, quando você chega, você vê uma criança, daqui a pouco ela cresce, igual meu João Pedro. Vou ver se eu mostro foto da minha família hoje à noite. Não sou igual o Rogério não, mas vou ver se eu mostro uma foto da minha família. Já estão falando de 4 filhos, eu vou mostrar meus 4 filhos para vocês. E graças a Deus que a minha esposa ligou, porque ela queria que viesse gêmeas agora. Eu falei: amor, pelo amor de Deus, eu vou orar contrário. Esse negócio tá diferente aí. Mas irmãos, aí eu começo a pensar. O João Pedro, ele até uma certa idade, ele era de um jeito. Daqui a pouco o menino esticou. Tem 16 anos, 1,90 m praticamente. E para achar calçado para aquele menino, Deus me livre. E aí, irmãos, o cara falou assim que viu ele: nossa, João Pedro, nem te reconheci. Assim é com a igreja. Rapaz, essa igreja está tão diferente, eu nem me reconheci mais. Glória a Deus, estamos mudando. Aí tinha um que falou assim: pastor, eu gosto tanto dessa igreja. Eu falei: por quê, meu irmão? Há 30 anos ela é a mesma coisa. Eu falo: Jesus, nós temos que mudar a maneira de pensar. As expectativas e perspectivas, elas estão mudando. Sabe por que isso está se tornando possível? Porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres de propósito. O que tem que nos mover é o propósito. Esse propósito tem que estar consolidado dentro de nós. Você tem que saber quem é você, o que você veio fazer aqui, o que Deus espera de você. E isso tem que estar definido aí, na tua cabeça e no teu coração. Deus está levantando uma geração que tem propósito. Propósito é mira, resolução, é decisão. Não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou cumprir o propósito. Tem muita gente dizendo assim: ah não, eu não vou morrer não. Por quê? Porque eu tenho promessa. Morre sem ver promessa cumprindo, gente. Não vem com essa história que enquanto tem promessa não vai morrer não. Ah, tem promessa que vai ficar velho. Entre debaixo de uma carreta andando a 130 para você ver. Ei, a Bíblia diz na galeria da fé em Hebreus 11, lá no finalzinho, que os heróis da fé teve muitos que morreram sem alcançar a promessa. Você morre sem ter promessa cumprida. Agora você não morre sem ter propósito cumprido. Enquanto tem propósito, Deus vai te manter aqui para que o propósito seja cumprido e estabelecido. Então nós não temos que buscar a promessa, nós temos que buscar o propósito. Então pergunta para o teu irmão: você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Irmãos, entenda isso. Esse propósito ele tem que ser inegociável. Paulo e Silas nos ensina isso.
Mesmo o ambiente mudando, o propósito permaneceu inalterado. O que eu quero que você entenda? Que nós temos que manter o propósito, mesmo quando as circunstâncias mudam. Olha, eu quero compartilhar um pouquinho sobre o valor de um propósito. Propósito custa muito, diga comigo, propósito custa muito. Às vezes propósito custa tudo. Lembrando aí, vamos aproveitar esse gancho, da Páscoa. Nós entendemos que a nossa Páscoa é Jesus, amém? Domingo de ressurreição está chegando aí. Mas eu quero lembrar a você um momento ímpar dessa história, quando Jesus estava sendo crucificado. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo de número 43. Olha lá, Jesus na cruz. Entenda aquilo ali comigo. Irmãos, eu gosto muito de palavra expositiva, então você tem paciência comigo, porque eu acho que se a Bíblia não falar, não sou eu que vou falar, amém? Olha lá, confiou em Deus, eles falando enquanto Jesus estava na cruz. Confiou em Deus. As pessoas tinham convicção que Jesus havia confiado em Deus. É isso que o texto está dizendo. Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Algumas versões dizem, se de fato ama. Porque disse, sou filho de Deus. Olha o que esse texto está dizendo. As pessoas, ao olhar Jesus na cruz, elas não duvidaram do amor de Jesus pelo Pai. Eles não duvidaram da confiança de Jesus no Pai, mas eles estavam duvidando do amor do Pai pelo Filho. Agora imagine para Deus ouvir isso, vendo Jesus na cruz, e as pessoas dizendo, ah lá, é assim que Ele faz com quem fala que é filho dele? É assim que Deus faz com quem fala que ama Ele? Olha o que o Pai está permitindo o Filho passar. Imagina para Deus ouvir isso, irmãos. Jesus lá, sendo arrebentado, e Jesus em silêncio, e o Pai em silêncio. Sabe por quê o Pai permaneceu em silêncio? Eu te pergunto, o Pai poderia mandar anjo e tirar Jesus dali? Poderia ou não poderia, irmãos? Claro, mas havia um propósito, e esse propósito só seria cumprido com a morte de Jesus. Jesus tinha que morrer, porque senão o propósito não seria cumprido. Então Deus segurou ali, Há teólogos que dizem, claro, mais poeticamente do que teologicamente, que ali Deus ele teve que virar de costas, porque Ele não aguentaria ver aquilo sem agir. Aí Jesus morre. E aí, queridos, no terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele, quando estava morrendo, Ele disse, está consumado, cumpriu o propósito. Teve hora que Ele quis abandonar. Teve um momento que Ele suou gotas de sangue, tamanha agonia, tamanha dor. Teve hora que Ele disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Um dia meu irmão ministrou essa palavra lá na igreja. Meu irmão é médico, e ele falou cientificamente como Jesus suou gota de sangue. É massa, é lindo a explicação científica do que aconteceu. Tamanha agonia de Jesus naquele momento. Mas o Pai permaneceu, sabe por quê? Porque havia um propósito. Cumprir o teu propósito pode custar muito de você. Aí a pergunta que não quer calar: estamos dispostos a pagarmos esse preço? Não seja precipitado na sua resposta, porque Deus está nos vendo neste lugar, amém? O versículo 16 do texto que nós lemos fala que Paulo e Silas estavam indo para o lugar da
oração. Eles estavam indo para o lugar da oração. Havia o quê? Um propósito. Eles saíram de onde estavam e estavam indo para o lugar da oração. Estavam indo ao templo orar. Havia neles um propósito. Eles tinham um propósito. Mas aí, se você observou o texto, você vai ver que algo se levantou para tentá-los tirar do propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que o inimigo faz. Quando você está disposto a cumprir o propósito, ele vai fazer de tudo para que esse propósito não seja cumprido. Se necessário, ele fala até a verdade, mesmo sendo o pai da mentira. Porque o endemoniado não falou? Eis aí, servos do Deus Altíssimo. Olha o diabo falando verdade, mesmo sendo o pai da mentira, para tentar tirar o crente do propósito, para tentar tirar o discípulo do propósito. Toda vez que eu me disponho a cumprir o propósito da minha vida, o inimigo vai se levantar para tentar com que eu perca o foco, com que eu perca a direção. É isso que aconteceu com eles. E a Bíblia diz que eles estavam lá e ouvia daquela mulher: aí os servos do Deus Altíssimo, aí o servo do Deus Altíssimo. Chega uma hora que Paulo fica injuriado e fala: demônio, sai dessa menina. Não foi isso que o texto diz? Paulo expulsou o espírito maligno que acompanhava aquela jovem. Aquela jovem, ela era escrava duas vezes. Ela era escrava de senhores que ganhavam dinheiro, e ela também era escrava de demônios. Mas por que Paulo expulsou aquele demônio naquele momento, mesmo falando a verdade? Porque senão as pessoas daquela cidade iriam acreditar que aquela mulher era a boca de Deus, iam acreditar nela. Então, do mesmo jeito que ela estava falando a verdade, que eles eram servo do Deus Altíssimo, eles iriam acreditar que ela estava falando a verdade quando ela falasse qualquer outra coisa. Aí Paulo fala: para com essa palhaçada, você não tem que falar nada disso, sai dela. É isso. Tem gente, irmãos, que é tão carregado que quando sai é o diabo que se sente liberto. Aí ele fala: nossa, eu estava sofrendo dentro desse corpo. Rapaz, que peso. Tão carregado que é. Você começa a pensar comigo aqui. Paulo e Silas atrapalhou um negócio de gente muito influente. Eles estavam ganhando dinheiro com aquela jovem. Eles estavam aproveitando dela, da escravidão espiritual dela, ganhando muito dinheiro. E aí esses homens eram tão influentes que eles se mobilizaram a cidade. E sabe o que aconteceu? Os dois que estavam indo para orar no templo foram parar onde? Onde, irmãos? Na cadeia. Aqueles que estavam indo para o templo orar pararam na cadeia. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles foram açoitados, eles foram amarrados no tronco. Agora imagine se fosse a gente. Ah, Deus, eu estava indo para a igreja orar e vim parar na cadeia. O Senhor não cuida da gente, não é? Que amor é esse? É o que o pai ouviu a respeito do filho na cruz. O Senhor não ama? Não é assim que às vezes a gente faz? Me dediquei tanto, gente. Dei minha vida e ninguém me apoiou, ninguém me ajudou. Não vou fazer mais. Pastor, corta aqui. Isó, acabou. Belém, Belém. Nosso arsenal de infantilidade. A gente às vezes é tão maduro para discipular, para instruir, mas quando é com a gente é tão menino, né?
É igual o problema de casamento, é todo mundo maduro, mas quando dá um problema em casa, ninguém dá o braço a torcer. Se ele quiser, ele que pede primeiro. Ninguém mandou ele falar comigo assim. Meu pai e minha mãe nunca falou assim comigo, quem ele acha que é? Aí na hora de aconselhar minha filha, submete a seu marido. E lá em casa, não, minha mãe me ensinou a não depender de homem, vai ver. Espera aí. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Não tem meio termo nisso. Ou eu vivo isso tudo, ou eu não vivo nada. Ou a palavra só é palavra quando vem de acordo com a minha vontade. Palavra é palavra, independente de eu gostar ou não. Até porque o compromisso de Deus não é falar o que você quer, mas o que você precisa. Irmãos, eu não saí de Guarapari para estar passeando aqui com vocês. Eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com uma missão. Deus me trouxe aqui para uma missão. E essa missão será cumprida. E eu vou entregar o que Deus pediu. E o pastor falou, entregue o que Deus mandou. Está aí. Ninguém mandou pedir. Foram parar na cadeia, açoitados, amarrados no tronco, mas havia neles um propósito. Eles estavam indo orar e cantar, param lá na cadeia. Aí vamos para o 25, versículo 25, olha lá. Eles estavam na cadeia, mas havia neles um. Quem está comigo aqui, diga amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Mesmo na prisão, o propósito não mudou. Você entende isso? Você entende isso? Mesmo na prisão, o propósito não mudou. Vamos tentar imaginar, cadê os levitas, louvoristas? Se fosse hoje, que hino que seria bom para cantar nesse? Qual? Canta? Não, minha irmã, se é para cantar, então canta. É muito antiga? Então talvez a maioria aqui não conheça. Eu conheço, eu sou da época do Josué, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Nós somos dessa época, eu marquei o encontro com Deus. Nós somos dessa época aí, gente. Mas não é porque eu sou velho, porque eu comecei cedo, tá bom? Mas irmãos, qual seria a música talvez que eles estivessem cantando lá? Alguém poderia dar uma dica? Hã? Alguma, gente? Vamos tentar ver o contexto. Qual seria a música? Ainda que vier. Eita! Aí não. Sabor de mel, essa é boa. Será se eles poderiam cantar assim? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Poderia ser uma boa música. Estavam na cadeia, estavam indo cantar no templo. Olha a diferença da igreja para a cadeia. O problema é quando muitas vezes o líder torna a igreja uma prisão. Aí que é o problema. Nosso papel não é alienar as pessoas. Nosso papel é emancipá-las. Eu falo lá em Vida Nova direto. Todo final de ano eu dou um cronograma de leitura bíblica para a igreja. Eu falo assim, leia a Bíblia
E se um dia você vê eu ministrando o que não está na Bíblia, vá embora e deixa eu ir para o inferno sozinho. Eu faço lá na igreja, irmãos. Nosso compromisso tem que ser com a palavra. Então eles estavam lá, na cadeia, mas estavam adorando, louvando. Então imagine a cena, estou indo, Paulo falando assim, vamos lá agora, vamos para a igreja orar, vamos cantar. Aí no meio daquela situação vem um problema, eles param na cadeia amarrada, apanharam demais. Aí meia-noite Paulo fala assim, Silas, a gente está vindo fazer o quê, cara? A gente está vindo cantar e orar. Ou então, vamos fazer. Aí meia-noite eles começam a cantar e orar dentro da prisão. Olha que loucura, irmãos. E a Bíblia diz que os companheiros de cárcere ouviram aquilo. Paulo ganhou muitas almas em prisões. Muitas. Filemão foi um deles, que era um escravo que tinha fugido do seu senhor. Filemão é a carta, o servo era o outro, né? Que ele fala intercedendo por um escravo que ele havia conhecido na prisão e falou, olha, agora ele vai te ser útil. Ele escreveu para Filemão, intercedendo por esse escravo, que ele gerou nas prisões. O propósito tem que permanecer, irmãos. Mesmo na cadeia eles estavam fazendo aquilo que era propósito deles fazer. Lá na prisão eles oraram e adoraram. O que eu aprendo aqui? O ambiente mudou, mas o propósito não. Sabe por que isso é fundamental para um líder? Porque o líder tem que entender que não é o ambiente que te faz, é você quem faz o ambiente. Não é o ambiente ruim da tua casa que vai te forjar, é você que vai mudar o ambiente da sua casa. Somos nós quem fazemos o ambiente. E quem não abre mão do propósito, mesmo quando o ambiente muda, esse alguém vive milagres. Porque a Bíblia diz no 26, de repente veio um terremoto. Ei, irmãos, Deus é Deus do de repente. A coisa pode estar péssima hoje, amanhã pode estar maravilhosa, porque para Deus, meu irmão, tanto faz um dia como um ano, como 1000, Deus ele age rapidamente. O que eu e você precisamos fazer é manter o propósito, porque se a gente manter o propósito, embora as coisas não estejam acontecendo bem, de repente Deus vai dar uma palavra e vai mudar essa situação. É assim que Deus faz. Quem vive propósito vive milagre. Vamos dizer isso? Quem vive propósito vive milagre. Quem sabe você se encontra num ambiente hoje desfavorável, líder. Talvez o seu ambiente seja desfavorável. Coisa na tua casa não anda bem, casamento não anda bem, os filhos não estão bem, vida financeira está capenga, o negócio não está indo, está sobrando um mês e faltando dinheiro, está sofrendo oposição, o ambiente é desfavorável, as circunstâncias mudaram, mas para pior. Tinha um amigo meu que ele era tão pessimista que ele dizia, nada é tão ruim que não possa piorar. Era o lema dele. Jó diz isso, não é isso? Esperando o bem me veio o mal, esperando a luz me veio as trevas. Ele esperava uma coisa e aconteceu outra completamente diferente. Talvez o ambiente para você piorou, e a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, porque não é sempre que o ambiente vai estar favorável. Quem sabe o seu ambiente hoje é negativo, mas nunca se esqueça dessa palavra de hoje pela manhã. O ambiente, ele precisa entender que quem manda nele é a gente. Ele não nos aprisiona. Paulo, dentro de uma prisão, estava livre.
E muitas vezes a gente livre está dentro de uma prisão. Eu preciso entender, você precisa entender que as circunstâncias, elas mudam, mas o propósito permanece. Então fique tranquilo, se esforce, se levante, erga a cabeça. A circunstância vai mudar e o propósito vai permanecer. A palavra que eu tenho para dizer para você nesta manhã é que o propósito precisa estar acima do ambiente. Amém, gente? O propósito precisa estar acima do ambiente. Não recue, não desista do propósito de Deus para a sua vida. Persevere no propósito. Que venhamos clamar por uma geração de propósito. Que se levante em nosso meio essa geração, porque é essa geração de propósito que vai entregar as nações rendidas aos pés de Jesus. Fique de pé. Vamos tentar identificar o propósito de Deus para a nossa vida. Fica no que Deus te chamou para fazer. Vamos tentar entender qual é o propósito de Deus. E eu quero que você tenha um ato de coragem nesta manhã, já início de tarde. Se o ambiente tem te feito abrir mão do propósito, eu gostaria que você desse um passo de fé e saísse daqui dizendo: ambiente desfavorável nenhum vai fazer com que eu perca o propósito. Você que quer viver esta realidade, você que quer cumprir o propósito, custe o que custar, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. É um sinal que a gente vai dar no reino do Espírito nesta manhã. Olha, a partir de agora eu vou cumprir o propósito. Não importa o preço que eu vou ter que pagar. Eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sei que Deus quer mudar a minha história. Eu sei que Deus quer me usar para transformar vidas. Eu quero que você reconheça isso e dê esse passo diante do Senhor neste momento. Oferta de amor, você lembra? Vem o Senhor, minha vida oferecer. Conhece não? Senhor, minha vida oferecer. Deus está neste lugar. Amém?